Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso 10º vídeo da nossa série de estudos sobre o dispensacionalismo. Hoje nós daremos continuidade àquilo que começamos a tratar no vídeo número 9. Nós vamos dar continuidade ao assunto da interpretação literal, que para o dispensacionalista é aquilo que nós chamamos de método histórico-gramatical de interpretação, ok? Hoje eu vou trazer uma citação para vocês que foi dita por Ron Hoods. Ron Hoods, ele foi professor de teologia no seminário de Dallas, que é um seminário muito conhecido por ser dispensacionalista, e este Ron Hoods, ele define a interpretação literal da seguinte forma. Observem comigo. Ele diz assim, ó: o termo literal, utilizado na hermenêutica, a ciência de interpretação bíblica, tem origem no latim, sensus literalis, e pretende descobrir o sentido literal do texto, ao contrário de um sentido não literal ou alegórico. Trata-se de procurar a compreensão que uma pessoa com inteligência normal teria ao ler um texto, sem a aplicação de chaves ou códigos especiais. A interpretação das escrituras também pode ser definida como entendimento dos conceitos com base na vida diária normal. As palavras recebem o mesmo significado que possuem numa comunicação usual. Trata-se de interpretar uma passagem bíblica da maneira normal ou óbvia. Então, para o Ron Hoods, a interpretação literal, ela é uma espécie de opositora da interpretação alegórica. Então, ela é o contrário do que seria uma interpretação alegórica. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ao invés de você olhar para o texto bíblico e procurar interpretar tudo o que está ali como algo alegórico, reconheça que o texto está dizendo é simplesmente o que ele está dizendo. Por exemplo, quando Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, o que é que isso significa? Significa que Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, né, subiu numa árvore para ver Jesus. Simples assim. Mas os alegóricos vão dizer, não, isso significa que a árvore é um símbolo da igreja. Isso significa que Zaqueu, para ver a Jesus, primeiro ele teve que subir na igreja. Então você não consegue ver a Jesus se você não entra na igreja. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo simplesmente que um homem de baixa estatura subiu numa árvore para poder ver Jesus. Porque se você alegorizar o texto, você vai ter problemas. Por exemplo, se você interpreta que aquela árvore é a igreja, você tem um problema depois disso, porque o próprio Jesus manda ele descer da árvore. Ou seja, dentro dessa alegoria inventada na cabeça de alguns, Jesus estaria mandando Zaqueu sair da árvore, sair da igreja. Ok? Então, não faz sentido esse tipo de interpretação. Infelizmente, isso é muito comum, tá? Isso foi muito comum durante toda a Idade Média. As pessoas interpretavam o texto da forma como elas queriam, né? E por isso que existem manipulações a respeito do que a Bíblia diz. O dispensacionalista, ele não faz isso. Ele olha para o texto e ele reconhece que o texto está dizendo exatamente o que ele está dizendo, ok? Só lembrando, né, irmãos, eu já falei até no vídeo passado, o dispensacionalista, ele não nega que o texto bíblico, ele possui alegorias, símbolos, tipologias, linguagem figurada, tá? Mas quando essas coisas aparecem no texto, o próprio texto vai indicar isso. Não precisa você inserir no texto algo que não está lá. Por exemplo, quando Jesus ele citava as suas parábolas, ele dizia, eis que vos digo uma parábola. E aí ele dizia a parábola. Aquele texto que dá continuidade a quando ele diz que eis que vos digo uma parábola, você tem que interpretar como sendo uma parábola. Porque o próprio texto está dizendo que é uma parábola. Então, o dispensacionalista, ele vê dessa forma, tá? Obviamente, não são só os dispensacionalistas
que interpretam a Bíblia utilizando-se do método histórico-gramatical de interpretação, ok? Não são só os dispensacionalistas que fazem isso, mas são os dispensacionalistas que fazem isso em todos os tipos de texto, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma profecia, você interpreta usando o mesmo padrão, método histórico-gramatical. Quando você tem uma poesia, você interpreta usando o mesmo padrão, método histórico-gramatical. Agora, tem que se respeitar o tipo de texto. Se o texto está apresentando uma linguagem figurada, aquela linguagem figurada deve ser interpretado como sendo uma linguagem figurada. Se o texto está apresentando um símbolo, aquele símbolo deve ser interpretado como um símbolo. Mas se no texto você não vê alegoria, símbolo, tipologia, então não coloca no texto o que não está lá. Apenas veja o que o texto está dizendo e aceite. Um exemplo. Normalmente há um debate entre dispensacionalistas e não dispensacionalistas a respeito do milênio. Lá no final do livro de Apocalipse, nós temos o texto de Apocalipse capítulo 20, que fala de um milênio, de um período de 1000 anos, tá? E esse período de 1000 anos seria o período em que Cristo estaria reinando na terra, literalmente, e que Satanás estaria preso e seria solto ao final desses 1000 anos. Alguns interpretam esses 1000 anos, este milênio, como sendo algo figurado. O dispensacionalista ele não faz isso. Por quê? Porque o dispensacionalista ele não vê no texto, capítulo 20 de Apocalipse, a mensagem como sendo algo figurado. No texto não diz que esses 1000 anos é algo figurado, muito pelo contrário. Afirma-se várias vezes dentro do mesmo texto que é um período de 1000 anos. Ora, se Deus quisesse dizer para nós que esse período é um período de 1000 anos, qual é a palavra que ele usaria para dizer para nós? Ele diria que era 1000 anos. Então, se Deus está dizendo assim, então é assim. Por mais difícil que seja reconhecer isso, vai ficar difícil você encaixar isso numa escatologia organizada, difícil vai ficar, mas o texto está dizendo o que ele está dizendo. Então, o dispensacionalista, ele respeita o texto. Ele reconhece que o texto está dizendo é de fato aquilo ali. Não precisa você colocar nada a mais para você dizer o que é que a palavra de Deus está dizendo, tá certo? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, né? Nós vamos dar continuidade ainda nesse tema da interpretação literal e eu espero que vocês estejam entendendo isso, ok? Eu peço a vocês que vocês tenham cuidado com os espantalhos que são levantados a respeito do dispensacionalismo, tá? Para finalizar, eu vou só citar um exemplo. Eu vi um certo pastor, que eu não vou dizer o nome por causa da ética, né? Esse certo pastor, ele não é dispensacionalista, né? E ele estava fazendo um review, né? Ele estava apresentando um livro dispensacionalista. E dentro do que ele entendeu do livro, ele explicou, olha, uma das características do dispensacionalismo é a interpretação literal. Ok, isso é o que estava lá no livro. Aí ele vai dar a opinião dele. Aí ele diz assim, ó, na opinião dele, tá? É por isso que eu não sou dispensacionalista, porque o dispensacionalista, ele vê tudo na Bíblia de forma literal, ele abraça um ultraliteralismo, ele vai interpretar tudo de forma literalmente e tal. Não era isso que estava no livro que ele está lendo, não. Eu sei porque eu conheço o livro que ele estava lendo. Ou seja, ele levanta um espantalho para poder atacar. Tomem cuidado com isso, tá? Você pode ser um dispensacionalista e você pode não ser um dispensacionalista. Você continuará sendo cristão. Mas, por favor, não minta a respeito daquilo que está sendo estudado, ok? Eu estou apresentando para vocês aqui o dispensacionalismo com a intenção de que vocês conheçam esse sistema e que isso possa ajudar você na sua leitura bíblica. Não que isso seja uma regra que você tem que seguir, é obrigatório. Não é isso, tá? Você pode seguir ou não, tá? Eu, particularmente, eu entendo que o dispensacionalismo, ele é um bom sistema de interpretação da Bíblia. Ele é perfeito? Não, porque todos os sistemas humanos são imperfeitos. Então você vai achar falhas no dispensacionalismo e em qualquer outro sistema de interpretação, ok? Mas
comparando de maneira geral com os demais sistemas que eu conheço, o dispensacionalismo, ele sai na frente por conta desse respeito que ele tem pelo texto. Ele interpreta o texto como ele é. Ele não trata a Bíblia como um enigma, ele não trata a Bíblia como uma linguagem figurada de capa a capa, tá? Linguagem figurada tem, mas não é ela toda, ok? Então, é isso que nós devemos compreender a respeito disso que nós estamos apresentando aqui. O dispensacionalismo, ele é um sistema saudável de interpretação da Bíblia, ok? Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe, comente e até ao próximo vídeo.